Estamos aqui no estúdio, você pode acompanhar também imagens, os ouvintes vão participar com perguntas pelo WhatsApp. O secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costela, muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Stout, bom dia, Jane, bom dia, Rosane, bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha, em especial aqui o programa Atualidade. Segunda-feira, mesmo com notícias aí para nós aí no estado do Rio Grande do Sul, aí de uma questão lá de Não Me Toque, do nosso amigo Gilson, que me permita aqui já mandar aí minha solidariedade a ele e a toda a família. Graças a Deus está em casa, está bem. Deixa eu aproveitar. Depois de um sustão, né? O senhor conversou, porque lá em Não Me Toque, a dobradinha eleita era Gilson, prefeito. Sim. É Gilson dos Santos, e o empresário que é o vice-prefeito, dono da Stara, é o Gilson Trenepol. O senhor conversou com o prefeito Gilson dos Santos sobre o caso? Depois do fato, né, depois de ficarmos sabendo aí do fato ocorrido aí com o Gilson, nosso amigo Gilson da Stara, né, o proprietário da Stara, das máquinas, né, de Não Me Toque, do fato onde me relatou que o Gilson, após aí o show, né, em Não Me Toque, a empresa tem por hábito todo ano, Stout, Jane e Rosane, fazer um show na cidade Não Me Toque. E lá tinha um artista, um show, não sei se posso dizer. Bruno e Marrone fez o show de final Bruno de ano. Marrone, e após o evento ele foi para casa. Quando chegou em casa, a informação do Maninho, do prefeito hoje de manhã, que as pessoas já estavam aguardando dentro da casa dele. Então, tu imagina, né? O fato no interior do estado, na cidade de Não Me Toque. Mas, graças a Deus, já resgatado pelo belo trabalho aí de toda a segurança, né? Da região, do estado do Rio Grande do Sul, resgatado bem, né? Ele não tem nada de lesão, apenas, certamente, né? O transtorno todo, imagine para ele, né? Cidadão, morador, que de uma forma muito simples, o Gilson, mesmo sendo um proprietário, um grande empresário, mas é um cidadão de um coração enorme, né? Um ser humano, meu amigo, posso dizer assim, meu amigo pessoal, o Gilson da Stara. Então, bom restabelecimento aí, Gilson. Você está nos ouvindo aí, nós estamos aqui na torcida, sabendo que amanhã ou depois tu já está na tua atividade de volta aí. Você sabe se chegaram a pedir resgate? Não sei te dizer, Rosane, né? Realmente agora está em uma investigação por intermédio da Polícia Civil, né? Juntamente aí com todo o Corpo de Segurança do Estado, né? Toda a corporação aí agora na busca também de outros, né? Tem outros envolvidos. Sim, porque aí. A gente acha que só se sabe de dois, mas talvez tenha mais, talvez né? tenha Na preparação. Mais. Então, ou eram muito amadores, né? Também. Exato. Ser. Agora vamos esperar aí a finalização disso, né? Para que a gente tenha aí, né, o desfecho de todo esse processo. Mas há quanto, né, e comentava aqui, né, Stout e Rosane e Jane, há quantos anos a gente não via falar um caso. Exato, de um sequestro no estado do Rio Grande do Sul. Mas é algo pontual, né, no interior, que vamos aguardar aí o desfecho disso para saber também o que levou um grupo, ou sei lá quantas pessoas, né, a tentarem não, na verdade. Executarem. Exato, executaram um sequestro, né, no interior do estado. Pois o senhor disse que os criminosos estavam dentro da casa do empresário. E exato. Havia outros familiares? Não, os outros familiares não estavam em casa. Certamente após o show, né? Ou saíram antes e já para se deslocando para outros lugares, né? O Gilson foi para casa e as pessoas estavam dentro da sua casa e ele chegou sozinho, né? Às vezes a gente diz, graças a Deus, mano, verdadeiramente isso, né? Que não estava a família junto, que aí poderia ir, sabe-se lá, né? Mas graças a Deus de novo, né? Que ele está bem, tudo decorreu bem e logo aí a gente desvenda todo esse processo aí. Secretário, os ouvintes já estão certamente mandando muitas mensagens para a Rosane pelo WhatsApp. Quando a gente fala de rodovias estaduais, chegam muitas perguntas. Vamos para alguns dos pontos. Eu sei que uma das prioridades lá no início do primeiro governo Leite, inclusive, era levar asfalto para os municípios pequenos. Em 2019 eram 62 municípios ainda que não tinham acesso asfáltico. Qual a situação das obras hoje? Quantos estão em obras e quantos faltam? Verdade, Stout. Nós começamos em 2019, como tu disseste, né, com 62 municípios sem acessos municipais. Desses 62, nós já concluímos 100% entregues, inaugurados, 29. E do restante, nós estamos com 20 em obras. Ou seja, entre em obras e entregues, todos eles em obra, são 49. Dos 62, se nós pegarmos 49, nós podemos estar dizendo aí que praticamente mais de 70 ou 75, quase 80% deles ou estão concluídos ou estão em obra. Falta 13.
Desses 13, nós temos ainda, até o final deste ano, vai dizer, tá, mas final deste ano falta uma semana. Probabilidade de nesta semana, entre a primeira quinzena de janeiro, nós podemos ainda iniciar mais 2 ou 3 acessos municipais. Ou seja... Tem projeto para todos. Não, todos eles, agora o que acontece, Taut? Eles são encaminhados para o setor de licitação do Estado, para que a gente possa licitar, porque nós temos como meta, e por diversas ocasiões aqui conversamos no ar, no programa Atualidade, dizendo que até março de 2026 queremos estar com todos eles encaminhados para o processo de licitação. Terminar o governo 2026 com todos os acessos ou concluídos ou em fase de obra e contratados. Todos eles, ou seja, o Estado do Rio Grande do Sul não terá mais municípios sem acessos municipais. Teremos 100% dos acessos concluídos em obra, mas com mais de 80% deles concluídos. Bom, secretário, nós ainda temos muitas estradas que são aquelas dramáticas, né? Que cada vez que o senhor vem aqui, as pessoas começam a me mandar mensagens. Como é que ficou a 471, que da última vez que nós falamos, eu me lembro que eu lhe mostrei fotos da buraqueira que estava aquela estrada que as pessoas me mandavam aqui. Verdade, Rosane, não apenas essa, né? Tu disseste bem, no Estado do Rio Grande do Sul. Uma delas, né? A Rosane é uma das pessoas, que se tu me permite dizer, Rosane, que mais anda nesse Estado do Rio Grande do Sul. Acho que ela conhece mais estradas do que eu, né? Eu fico até preocupado quando eu falo com a Rosane, porque ela me traz da memória, que é uma excelente memória, as estradas do interior do Estado do Rio Grande do Sul. Verdade, o Estado do Rio Grande do Sul potencializou agora, no decorrer de 2025, a recuperação de muitas estradas. Tanto que nós chegamos, Rosane, Jane Stout, só neste ano, com mais de 3,5 bilhões, mais de 3,5 bilhões este ano. Investimentos em estradas. Isso vale, claro, para aquelas que nós tivemos lá nas enchentes, ou seja, o que a gente chama de recursos do Funrigs para investimento e recuperação de estradas. Vale para os acessos municipais, que já chegamos em quase R$1 bilhão em investimentos, mas vale também para o que a gente chama de tapa de buraco, que é a conservação de estradas. E todas elas entraram numa programação, porque quando tu tem um recurso, Rosane, tu pega a 471 como um exemplo, quando tu tem um recurso, as pessoas não querem que tu vá lá apenas fazer tapa-buraco. Por quê? O Estado estava desacostumado a investimentos neste porte ou neste volume. Então, quando tu faz tapa-buraco, a primeira coisa que o prefeito, o vereador, o cidadão, o usuário no dia diz, não, mas quando é que vocês vão recapar a rodovia? E o recapeamento de uma rodovia, ele custa, em média, R$1 milhão por quilômetro. Quase o preço de uma nova. A nova está chegando, Rosane, em 2,5 a 3 milhões por quilômetro. Veja bem o quanto. Em 2019, quando eu assumi, o quilômetro da rodovia era 1,2. Hoje já, dependendo aonde, por exemplo, na Serra, quando nós temos rodovias muito rochosas, que tem detonação, tem toda uma questão de encosta, ela pode chegar a 3 milhões o quilômetro. Nós vamos falar depois sobre a Estrada do Mar. O estado vai custar aproximadamente o quilômetro da Estrada do Mar. Então, assim, ele é muito, se o terreno ele é arenoso, se ele é argiloso, então cada região tem um diagnóstico de rodovia podendo chegar. Então, assim, o que posso afirmar para todos os ouvintes, Rosane, em cima da tua pergunta, é que todas as rodovias nós estamos já fazendo, todas as superintendências regionais, que são 17, têm recurso para tapa-buraco, ou seja, conservação, para que a rodovia não tenha buraco. Eu sempre digo, quando o cidadão passar numa RS, e ele tem o direito de reclamar e deve. Aliás, pode inclusive fazer isso no celular do secretário, que é o mesmo. Continua aquele, Rosane, 51-9999-15234. É o único telefone que eu uso há 23 anos e pode mandar o WhatsApp para o secretário. Mande fotos. Agora sim, a gente sabe que tem rodovia com problema? Sabemos. Mas a gente sabe que tem muitas que melhoraram e muito. Então a 471 é uma das que teve investimento e que ainda vai ter investimento de tapa-buraco. Por quê? Porque ela se dá em período. Porque muitas vezes tu tem um recurso, agora nós liberamos para cada superintendência a média de 2,5 milhões para fazer tapa-buraco. Então o superintendente da região, ele faz o diagnóstico primeiro de quais que estão em piores condições para fazer o tapa-buraco. E faz. Falta o recurso, ele novamente apresenta para o DAE e a gente libera o recurso novamente. Nós tivemos quase 200 milhões liberados agora nesse último bimestre deste ano, que inclui o novembro e dezembro. Quando o senhor vem aqui, chovem mensagens como sempre, né? O senhor já sabe, a gente vai ter que dar uma acelerada aqui. Aqui no YouTube de GZH, na nossa transmissão, o Elisandro fala da duplicação da RS 239 entre Taquara e Rolante, que se arrasta há muitos anos.
A 239 rolante, nós temos uma questão, temos a EGR. Né? A EGR, o cidadão paga pedágio, eu sempre digo, a EGR ela foi criada em 2013. Né? De lá para cá, nesses praticamente 12 anos, a EGR praticamente não duplicou, e se duplicou, foram em cerca de 4 quilômetros na sua existência de mais de 10 anos. Eu sou muito a favor de que, quando tem uma rodovia pedagiada, o pedágio não é comigo, é lá com o meu colega secretário Pedro Capelupo, eu evito falar das pastas dos meus colegas, mas quando tem uma rodovia, por exemplo, da EGR, que é vinculada a mim, eu sou a favor disso. Isso tem que transferir para a iniciativa privada. É como o Estado cuidar de aeroporto. O Estado tem que entregar para a iniciativa privada os aeroportos, para que eles, as pessoas e os empresários que são do setor, exatamente mantenham isso. O Estado tem que cuidar de saúde, educação, o Estado tem que cuidar da rodovia, Rosane, que tu traz, que ainda tem que ser feita. Nós temos mais de 3.500 quilômetros de rodovias estradição, que a gente chama não pavimentadas, é dessas que o Estado tem que cuidar e fazer a conservação do que tem que fazer, para estas que estão pedagiadas, entregar para a iniciativa privada, e eles mantêm, porque a EGR não tem condição. Então, quando tu traz Janeiro 2, a Taquara, quem sobe, né, no sentido de sair de Novo Hamburgo, 239 em direção, quem vai a Três Coroas, podendo ir pela 239, quem vai Coroas, a Igrejinha, quem vai para Gramado, se utiliza muito a 239, mas ela é uma rodovia em boas condições, ela não tem mas a gente falou do trecho rolante, Taquara rolante, que esse aí, esse aqui é reivindicado. A 239 até Taquara tá bem, tudo certo com ela, né? Tem algumas intervenções. Tu pegas o trecho rolante, então. O Elisandro falou o trecho entre Taquara e rolante. Desculpa, então, Jane, sim, essa não é duplicada, inclusive, é uma rodovia, ela tem, eu não me lembro o número de quilômetros exato, mas ela deve ter aí, Taquara rolante, uns 11 quilômetros, por aí, 10, 11 quilômetros, acredito que deve ter por aí naquele trecho. Ela não duplicada, inclusive tem 2 pardais no trecho dela, ela não tem acostamento, ela é uma rodovia assim, muito problemática, tu tens razão. Mas a perspectiva, secretário? Não há uma... Tu diz a perspectiva de duplicação? Uhum. Não há. Ela não tem projeto de duplicação hoje, a 239 nesse projeto. Ela não tem nem o projeto, que é de ir à duplicação. Então, ela é uma das rodovias que certamente ela deve entrar aí no que o Estado está fazendo, esses estudos aí. No bloco 1 de concessão? Exato, ela pode ser que esteja incluída. Vamos dar prioridade para o ping-pong com os ouvintes, e depois a gente vai ter o Notícia na Hora Certa às 9 e seguimos com o secretário para responder mais questionamentos. Eu quero perguntar de Mariana Pimentel, porque muitos ouvintes estão mandando e dizendo assim... acesso municipal, né? E Mariana Pimentel tem vídeo do senhor em 2021 prometendo na Câmara de Vereadores para o ano seguinte a duplicação, diz o nosso ouvinte que mandou aqui. Várias pessoas de Mariana mandaram isso, diz, eu tenho prometendo em 2021 a duplicação para o ano seguinte. A duplicação não, o asfaltamento, esquece. Em 2021, eu tenho absoluta certeza, e gostaria que colocasse, inclusive, quando possível, o vídeo no ar, tenho certeza absoluta disso, que nós dissemos que todos os processos municipais nós iríamos fazer, já está em obra. Já está, aliás, já tem trecho mais de 4 quilômetros asfaltado já. E que pega a Mariana Pimentel, acesso que ainda pega a Mariana Pimentel, coloca para que está para a Selic, para também ter empresa e contratado. Antes de março deste ano, o processo de Mariana Pimentel está concluído. Aliás, é um dos mais avançados, é o de Mariana Pimentel. Certamente, antes de março de 2026, teremos empresa para início de obra. Entre os 13 que comentei há pouquinho, que nós vamos licitar em 2026. 8h59, acho que não dá, né, Stout? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai por Notícia na Hora Certa, na sequência, o secretário segue falar do projeto da Estrada do Mar, que agora vai ficar muito movimentada, é uma estrada que já tem movimento grande durante todo o ano, crescimento dos municípios do litoral, vai falar desse projeto, quando poderemos ter uma duplicação importante rodovia do litoral. Eu já deixo no ar também, que o senhor já ir pensando, secretário, sobre a Rota do Sol, porque tem muita gente preocupado com a possibilidade de construção de um porto em Arroio do Sal e a angular. Então a gente já voltamos com mais gaúcho.
a atualidade. 9h18, secretário Juvir Costela conosco aqui. Vamos deixar para o final a questão da Estrada do Mar para repassar as mensagens dos ouvintes e as perguntas, Rosane. Vou começar tem duas estradas que são lá para a mesma banda, né? A 153, entre Tio Hugo e Passo Fundo, estrada super movimentada, que não é duplicada, não está nas concessões essa aqui, e tem problemas de conservação. Nós passamos lá há poucos dias e, de fato, o ouvinte tem toda a razão, o ouvinte Guilherme nesse caso. E também para aquela região tem outra estrada muito esburacada, que é entre Barros Cassal e Veracruz. Essas duas respostas, queria ver se o senhor tem, assim, na ponta da língua, Sim. alguma previsão de recuperação dessas estradas. Há pouquinho, Rosane, nós falamos exatamente sobre a recuperação de tapa-buraco. As duas rodovias estão, Barros, Cassal, inclusive Santa Cruz, é uma das rodovias, eu acho que é até a pior delas. Mesmo que a 153 que nós pegar, e se nós pegar ali aquela região de Santa Cruz, de Veracruz, ela realmente ainda tem muitos problemas ali. Nós tivemos já investimentos neste ano nela, de tapa-buraco. Depois nós tivemos recentemente essas novas chuvas, e parece que vem mais aqui de novo. E o pior inimigo da estrada é a chuva, é muito bom para a lavoura. No caso dessa, diz que tem crateras assim de quebrar roda pela profundidade. Bom, mas tudo bem, eu acho que não é nesse ponto, mas peço até para o ouvinte que mandou, por favor, que encaminhe para o meu WhatsApp, é possível, inclusive, se ele passar nela foto, como eu sempre digo, manda para o WhatsApp do secretário, não tem problema nenhum, foto, mas ela está na programação, todas elas da região ali estão na programação de tapa-buraco, que já se iniciou, inclusive, já tivemos investimentos, já foram recuperadas a rodovia, todas as duas, e claro, volta a fazer dano de novo, volta a ter buraco de novo, porque o que precisa, na verdade, para essas rodovias, que os asfaltos são mais antigos, é o que a gente chama de reperfilamento, ou seja, uma recuperação geral da rodovia. Mas aí é aquilo que a gente comenta, Rosane, não há recurso para se fazer, infelizmente, todas as rodovias necessárias no estado do No caso dessa, entre Barros Cassal e Veracruz, até nem é tão antiga, né? Ela foi inaugurada pela Governadoria da Cruz. Foi na Needa, a execução dela. Não é tanto tempo assim. No caso da 153 Passo Fundo, não é tão grave, né, os buracos, mas é uma estrada que, enfim, está em más condições para o movimento que ela tem e muitos caminhões também. Recebo aqui, Rosane, se me permitir, recebo aqui do Faustino, inclusive, do diretor-presidente do DAR, dizendo que ela já está na programação, com uma previsão dela e na região termos 50 milhões de investimentos. Ou seja, essa rodovia, a 153, ela vai receber um investimento por intermédio do Funrigs. E esta rodovia ela vai ser recuperada, aí não vai ser só tapa-buraco. A 153. Tá. A 153 de Barros Cassal a Veracruz. Barros Cassal a Veracruz. Essa Isso. é a pior de todas, pelo que... Essa ela está no Funrigs. Tá no Funrigs. Bom. 101 aqui na região de Mostardas. Sim. Também já foi chamada de Estrada do Inferno, já esteve melhor e já está ruim de novo, já tem problemas. Rosane, nós fizemos na 101, só no decorrer agora de 2025, mais de 50 milhões de investimentos. Ela praticamente está com mais de 70% dela recuperada. E essa não é tapa-buraco. Ela está em obra, Sim. inclusive, ainda. E aquele trecho que passa do César Mostarda, aquele trecho ali, praticamente todo ele já foi recuperado. Todo ele. Passamos, inclusive, ali por Palmares, praticamente toda ela. Da 101 deve faltar aproximadamente uns... Porque ela é muito longa, ela tem 100 quilômetros, ela deve estar faltando... Mais de 100, né? Ela deve estar faltando uns 20, 25 quilômetros no máximo para fazer toda ela recuperada. Só este ano investimos mais de 50 milhões de reais nela. De recuperação, não tapa-buraco. Tá, tem outra que nós falamos sempre aqui, ela até foi recuperada, mas tem trechos que o senhor até sempre reconheceu que precisa de uma intervenção mais profunda, que é a 400, aquela estrada que passa por Sobradinho, Candelária, Verdade. vai Arroio do Tigre, vai embora, né? Eu brinco sempre aquela estrada do Adolfo Brito. A estrada do Adolfo Brito, exatamente. É verdade, foi presidente, inclusive, quando esteve presidente da Assembleia. E ela tem uma serra ali muito perigosa, verdade. que tem a Curva das Cobras, onde dá muito acidente. Sim. Precisaria, no mínimo, ter uma terceira pista. Tem alguma previsão? Não. Há um projeto, inclusive, sendo executado pelo DAIR, exatamente do que tu disseste agora, de terceira pista em alguns trechos dela. Né? Mas aí é aquilo. A gente sempre diz também isso, né? Para a gente executar uma outra, a gente tem que concluir uma, porque nós temos adotado uma regra, Rosane. Não deixar muitas frentes abertas. Eu digo sempre uma frase: obra que começa, obra que termina. Ela não pode ficar pelo caminho. Então, toda obra que nós anunciamos, que o governo do estado anuncia, é porque ela tem data de início, meio e fim. Muitas vezes ela pode, por um motivo ou outro, até atrasar um pouco. Olha o que nós fizemos aí, Rosane, a Gaúcha acompanhou esse final de semana.
passada, a inauguração que nós fizemos na RS-118, da elevada, do entrocamento dali da Centenário, com o Distrito Industrial, investimento de 90 milhões de reais, e concluído, pronto, terminou. Era para ter terminado em setembro, terminou em dezembro. Tivemos chuvas, tivemos modificação de projeto, então muitas vezes nós nos deparamos com alguma situação de alguma obra que tem que ser alterada. Agora é importante que a sociedade e a comunidade saiba que a obra que a gente começa, ela tem um recurso definido, e essa é mais uma das obras que é verdade. Ela tem um estudo de anteprojeto no DAER para fazer terceiras faixas, ela é necessário, ela tem recebido investimento por enquanto de tapa-buraco, ela teve um investimento inclusive de recuperação de trecho dela, mas ela precisa mais investimentos, é verdade. RS 448 na Serra, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul. Lá em Santa Teresa, próximo da 448. Nós tivemos lá sérios problemas com ela, inclusive com enchente, né? Com as enchentes. Ali pegou a 431, a 448, a 444. Eu até vou acrescentar que tem outro trecho, é melhor mais do que os números, os trechos entre cidades e cidades para as pessoas se localizarem. Que de números o senhor e eu entendemos, mas a maioria das pessoas se lembra pela cidade. Santa Teresa Mussum, que também foi muito prejudicada. Sim. Aliás, Santa Teresa Mussum é asfaltada já? Nós temos um trecho ali que é a rota que a gente chama da Rota do Pão e Vinho, que ela foi inclusive com um convênio com os municípios, agora estão se refazendo o convênio, ela precisa de aproximadamente 50 milhões de reais. Nós tivemos um trecho de Mussum que ele foi concluído, tivemos um trecho de Santa Teresa lá com a prefeita que também concluído, mas ela tem uma continuidade, e essa continuidade é exatamente para ligar, não todo, mas ela liga a serra, ela passa por Roca Salles. Isso, que daí vai lá, passa Mussum, Roca Salles, aí chega na Centro. E acaba ligando o Vale à Serra Gaúcha, é importantíssimo. O próprio mas qual é o que o senhor tem a dizer sobre isso, sobre quando, qual é o projeto? Já está em estudo já para convênio com os municípios, nesse trecho. Já está no estudo do governo do estado desse trecho da rodovia que pega Mussum, Santa Teresa e Roca Salles. Já estão, inclusive, de tratativas, já tivemos audiências. E aí a Nova Roma do Sul já é outra, é mais para lá, para o outro lado da... Nova Roma nós pegamos antes aqui, a 431, que aí tu sai de São Valentim, passa Santa Teresa e vai a Bento. E aí nós temos a questão da ponte lá do outro lado, inclusive de Nova Roma. Sim. Tem a ponte de ferro que foi construída e tem o projeto que nós estamos executando para a segunda ponte, que aí é uma ponte com mais de 10,40 metros de largura, dupla com acostamento, que o DAI já está em fase final do projeto executivo. A 431 é no Funrives, com investimento já empresa contratada. Nós temos o primeiro lote, que já está em fase, que é o lote do lado de Bento, quem sai de Bento Gonçalves da ponte, inclusive, que está em execução, que é chamado como Ponte Santa Bárbara. Santa Bárbara. Tem muitas perguntas sobre a Ponte Santa Bárbara aqui. Que está em obra. Essa ponte aí são quase 40 milhões de investimentos, que deixou ser justo. Inclusive, é uma das pontes que com recurso federal. São 24 milhões do governo federal e o restante do governo do estado, que está em obra. E a 431 também ela já está em obra, que é o lote 2. E o lote 1, com empresa contratada, já para iniciar no primeiro semestre de 2026. Aliás, Rosane, dos 32 lotes do Funrigs, todos eles já estão contratados. Todos já têm empresa. Todos eles. Claro que nem todos estão já com o projeto executivo concluído em obra, mas todos em fase de anteprojeto para entregar projeto executivo e todos com a previsão de iniciar em 2026. Todos os 32. Já estamos com 6 em início de obra. O que eu escolho? Agora vai ter que ser assim, eu peço desculpas aos ouvintes, ainda não chegamos na Rota do Sol, mas é que tem muitos problemas que a gente precisa... Não tem problema. Mas até mais urgentes que a Rota do Sol, ainda a preocupação maior é quando for construído o porto, que ainda está longe de ser construído. Mas RS 332 ali na Serra, entre Encantado... Começa Encantado, Arvorezinha, Antagorda, Soledade... Essa região, até Soledade. Bom, a 332 nós dividimos ela em 2 lotes, Rosane. O primeiro lote, o governador, na sexta-feira, inclusive, já deu ordem de início de obra, tá? Que a gente chama do lote 2, que ele vai de Antagorda até Arvorezinha, Soledade. São 100 milhões de investimentos. A empresa já está autorizada a entrar com máquina e deve estar entrando. Se o tempo ajudar, entre hoje e amanhã, a empresa já deve estar entrando. São 100 milhões de investimentos. E lá, Rosane, não é o que a gente chama de chegar e asfaltar a rodovia. Ela vai ser totalmente remodelada, ou seja, inclusive com acostamentos e aquelas áreas onde nós tivemos erosão e deslizamento de encosta serão
Estão todas elas refeitas, que a gente chama de obra de resiliência, exatamente para que a gente não perca de novo a rodovia. Então, esse lote. E o lote 1, que a gente chama, que é de Encantado até Antagorda, já está com empresa contratada, a empresa está em fase de conclusão do projeto executivo para iniciar no primeiro trimestre de 2026 também a obra. Ou seja, são 100 quilômetros mais ou menos a rodovia, quem sai de Encantado até Arvorezinha e Soledade, toda ela será refeita, toda ela recuperada com obra resiliente. Tá, antes de chegar então na Estrada do Mar, eu sei que o Estado está me olhando, que o nosso tempo já se foi há muito tempo. E tem muita gente ainda comentando sobre aquela primeira pergunta que a Jane fez da RS 239 entre Taquara e Rolante. Porque... E falando de outros trechos, inclusive, dessa rodovia, que também não são duplicados e também tem movimento. Porque teve uma duplicação inicial no trecho saindo de Taquara. Ainda, acho que a autorização ainda no final, ainda no governo Ieda, talvez. 2018 aqui a notícia que falava sobre a EGR fazer aquele trechinho ali. E daí tem uma mobilização já há tempo da comunidade lá do Vale do Paranhana para a duplicação do restante até a RS 474, que é aquela que vai para Santo Antônio, o pessoal usa muito para ir para a praia. E realmente é um trecho bastante movimentado, em especial nessa época do ano. E inclusive eu encontrei aqui notícias antigas, tem uma notícia lá do um jornal da região, do Grupo Repercussão, aqui falava e até questionavam o senhor secretário sobre a possibilidade na época que, embora exista a expectativa de que a duplicação seja um compromisso a ser assumido pelo setor privado, o secretário estadual de Logística e Transporte de Vir Costela alerta que isso causará impactos nas tarifas, ou seja, é um trecho de concessão ali da EGR, é isso então, aquele trecho, é por isso, porque o pessoal fala inclusive que teria uma estrutura no lado, não sei se foi construída, ou é uma estrada de chão local que parece ser um início de obra no lado da 239. Stout, inclusive, eu recebi aqui uma mensagem, se me permite, rapidamente, do presidente da EGR, o diretor-presidente Vanacor. O trecho de Taquara Rolante teve um início de duplicação no ano passado, antes da EGR. Veja bem, ele é antes, então, da criação da EGR, e que pode sim ser posto nos estudos para concluir a duplicação de 10 quilômetros. É um estudo, ele foi... seria para duplicação, foi antes da criação da EGR e, claro, aí tem necessidade ali da duplicação, de ser incluído. Ele está com previsão de ser incluído no bloco 1. Esse trecho. Tá, então fica para concessão daí. Exatamente isso. Mas está esclarecido aqui. A 324 também é outra que muitas mensagens vieram, mas essa também vou eu responder pelo senhor, porque essa aqui está prevista na concessão também, né, do bloco. No caso da 324 é bloco 2, né? Esse Sim. que já está em fase de licitação e que o edital vai sair em maio. Eu quero lhe perguntar lá na região de Cruz Alta, que tem muito problema também, passa muito caminhão. Ali tem a 332, que começa no Tio Hugo e vai embora, né? Pega a Cruz Alta, vai sair lá em Juí. Essa aí, qual é a situação? Qual é a previsão de investimentos? Ali tem um projeto já em fase bem avançada de duplicação. Aquela ali é uma rodovia, ela é muito perigosa, ela zero de acostamento. Sim. E ali tem eu chamo de túnel, Rosane. Quem passa depois tem um destacamento da PRF, logo que tu passa o entrocamento da entrada de Cruz Alta, e tem umas árvores que elas fazem quase que um túnel, e as empresas que transportam, por exemplo, as colheitadeiras no estado do Rio Grande do Sul, quando não se tem a poda com uma certa frequência, elas danificam. Então, assim, é muito perigoso. Ele está em fase de projeto já. A própria administração de Cruz Alta fez um anteprojeto de uma elevada na saída de Cruz Alta. O governador já autorizou o projeto executivo que deve estar concluído no primeiro semestre de 2026, o projeto de duplicação, para duplicar desde Cruz Alta até Ijuí, que são 42 quilômetros aproximadamente, e com uma elevada, inclusive, quem sai do centro da cidade de Cruz Alta, antes de chegar na PRF, da 332. E tem um outro trecho que já está também em projeto, que é do lado contrário, Rosane, que tu conhece bem, quem sai dali e vai para Santo Anjo, subindo Santo Anjo, que vai a Santa Rosa, que é 344. Aqui também é muito perigoso, tem muito caminho. E ali é para terceiras faixas. São diversas terceiras faixas para quem se desloca no sentido de Santo Ângelo, quem vai para Santa Rosa. Não vai dar para repassar todas as perguntas, ficaria amanhã toda e continuariam chegando mensagens. Talvez eu não saberia de todas também, né? Mas a gente não pode deixar de terminar aqui a entrevista falando da Estrada do Mar. Qual é o futuro da Estrada do Mar, secretário?
O governador já autorizou, nós já estamos com um estudo em elaboração, da contratação do estudo para a duplicação da Estrada do Mar. Quem se desloca de Osório até a cidade de Torres, ela passa um pouco de 80 quilômetros todo o trajeto, e isso que eu estava comentando, o estudo já, pelo conhecimento que tem a engenharia do DAIR, nós temos trechos da Estrada do Mar que na sua duplicação ela pode chegar a 8 milhões o quilômetro. 8 milhões o quilômetro. Que é banhado. Exato. Ou era inundada, ou porque tem que se construir elevada, ou ela vai ter que ser elevada a rodovia, né? Como se fosse uma ponte em alguns trechos, porque podemos nos deparar lá com áreas que são preservadas. Então, há toda uma questão técnica sendo feita, e nós queremos até o primeiro semestre de 2026, Taut, estar com o estudo concluído para a contratação ainda em 2026 do projeto executivo, para 26 ter o projeto executivo, e aí o próximo governador do estado, independente, né? Cada um tem o seu, mas o próximo governador do estado defina como fazer e o recurso, porque essa é uma rodovia que ela pode chegar entre 800 a 1 bilhão Então de a reais. ideia é terminar o governo entregando o projeto pronto. Projeto Daí executivo. a execução, contratação fica para a próxima isso aí gestão. fica para o próximo, porque não vai dar tempo, E né? o próximo não vai conseguir fazer, não vamos vender ilusões, o próximo não vai conseguir fazer por uma razão muito simples, não há dinheiro. O Estado vai ter que voltar a pagar a dívida. Tem, olha, N coisas que não vai dar tempo de eu explicar aqui, mas eu não tenho nenhuma esperança. Já me contentaria, secretário, se o senhor me dissesse que o viaduto aquele lá, que é... 407. 474. 407. Da 407 em Capão da Canoa. Quem entra em Xangri-Lá. Isso, quem entra em Xangri-Lá. Não, esse nós vamos fazer. Pois é, mas faz desde o Beto Albuquerque, que era secretário, Rosane, que o projeto está pronto e nós vamos começar nesse governo. Tá, e vamos terminar quando? A obra Bom, começa quando? Começa em 26 a obra? A obra começa em 26, sim. Nós já duplicamos o trecho, quem vai para Capão da Canoa. Sim. Já agora estamos com um convênio com o prefeito de Xangri-Lá para duplicação do trecho da 407 entrando em Xangri-Lá, então ele vai ficar todo duplicado. Quem entrar agora para ir para a praia vai entrar por Xangri-Lá, depois teremos a duplicação completa, o recurso já com convênio já autorizado pelo governador com o Xangri-Lá, e a 407 elevada já está autorizada com o projeto executivo já em fase de contratação da empresa. Já tem inclusive já o resultado do processo licitatório, que eu não posso tornar público ainda, porque não se sabe se a questão técnica é toda, porque às vezes a que ganha, a que perde é desclassificada, mas com obra início em 26. E esta obra vai começar e vai terminar, porque o recurso vai ficar definido. Como eu disse, obra que começa, obra que termina. Nós vamos ter o recurso para ela. São 45 milhões aproximadamente a elevada da 407, quem entra para Xangri-Lá e quem se desloca no sentido Torres. Secretário de Logística e Transportes do Estado, Juvir Costela, muito obrigado. Volte sempre. Stout, só para concluir, queria desejar a vocês, aos ouvintes toda a Rádio Gaúcha, ao programa Atualidade, um Feliz Natal, um próspero ano novo. A ti, Stout, Jane, Rosane, a Andressa que está de férias, que deve estar curtindo. Saúde e que possamos enfrentar as dificuldades se vierem. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado.